A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nossa caminhada aqui na Terra não passa de uma busca sem fim. É uma busca de respostas concretas para nossos porquês. Por que a vida e para que a morte? Por que a cruz e por que a dor? Por que o egoísmo e por que a fome e a miséria? Por que a violência e por que a guerra? Por que tanta injustiça e corrupção? Por que tanta impunidade? Por que tanta criminalidade? Por que tanta insensibilidade? Por que tanta maldade? Por que os inocentes morrem antes dos maldosos e maus? Além disso, também estamos em permanente busca de nós mesmos. Queremos saber quem realmente somos, de onde viemos e para onde vamos. Por que estamos aqui na Terra? Qual é o sentido de nossa vida? O que realmente estamos buscando nesta vida? Se o alcançarmos, o que virá depois? Ou o que acontecer é depois? Estamos aqui só pelo simples fato de termos nascido? Estamos aqui nesta terra por acaso? Ou por alguma causa? Será que cada um tem sua própria missão? Mas qual? O que estamos buscando naquilo que fazemos ou dizemos? O que estamos buscando na igreja ou em tantas igrejas? Para que temos vindo à igreja? Por que viemos aqui? Por que estamos vivos? Qual a finalidade de nossa vida? Onde podemos encontrar mais vida? Ou talvez a vida pela qual tanto ansiamos? Mas o que é vida? Ou a vida? É como se não bastasse a vida que já usufruímos, queremos mais vida, certos de que a vida não é tanto posse e experiência, mas fome, busca, sede e procura. Por isso não basta vivermos, é preciso encontrarmos o sentido que faz da nossa vida a vida, saciando nossa fome e sede. Mas quem pode nos saciar de tudo isto? Quem pode nos fazer felizes? Buscas e mais buscas, perguntas e mais perguntas. Nas nossas buscas e perguntas, podemos encontrar tantos deuses, tantos movimentos, tantas seitas, tantas igrejas e religiões que nos prometem a felicidade e a prosperidade. Mas qual deles pode nos tornar felizes e salvos apesar de tudo? Estamos sempre diante de muitas escolhas ou opções ou alternativas e devemos ter muito discernimento para saber escolher aquilo que nos garanta a salvação, ou aquele que nos garanta a salvação. No Evangelho de hoje, é Jesus quem pergunta aos discípulos, no momento de crise, se eles também querem ir embora. Vós também vos quereis ir embora? É hora da verdade, onde cada um tem que se posicionar porque a resposta é uma escolha que terá consequências sérias. Ninguém pode ficar indiferente diante da pergunta de Jesus. Nenhum cristão pode responder em nome de outro cristão. Em quem acreditamos? Em quem podemos apostar nossa vida? E por que apostamos a vida neste ou naquele? O texto do Evangelho deste domingo é a última parte do discurso de Jesus sobre o pão da vida, que é Ele próprio. Os interlocutores de Jesus ao longo de todo o relato, a multidão, os judeus e os discípulos que depois o abandonarão são as mesmas pessoas com distintos nomes. Os distintos nomes designam aqueles que se entusiasmaram com Jesus no primeiro momento, considerando-lhe como um profeta de Nazaré, filho de José, mas que não se decidiram a dar o passo requerido pela fé cristã, ou seja, a aceitação de Jesus como Filho de Deus, aquele que vem do alto, o enviado do Pai, o pão descido do céu, cujos sangue e carne são a verdadeira comida para quem come deles com muita fé. A cena
então registra um momento de crise causado pelas palavras de Jesus na pequena comunidade. O discurso de Jesus é muito duro para os discípulos. Por causa disso, muitos discípulos deixam de seguir a Jesus. Para eles, a proposta de Jesus foi ficando cada vez mais exigente. Os discípulos que abandonaram Jesus se esqueceram que, se o seguimento de Jesus é exigente, quem o propõe tem garantia de Deus a oferecer. E Deus só pode propor o que traz mais felicidade e um jeito mais humano de viver e feliz. Eles não abriram mão de suas próprias ideias para aderir-se às ideias de Jesus. Se eles soubessem quem era Jesus, eles teriam abandonado qualquer ideia própria. Quantas vezes não abrimos mão de nossas ideias para ficar no nosso mundo tão pequeno e estéril? Sempre lutamos para ter razão e, no fim, nos encontraremos sós. Como é importante saber abandonar-se nas mãos de quem é maior do que nós, Jesus Cristo. A reação negativa de alguns dos discípulos faz Jesus dirigir sua palavra para os 12 para saber qual é sua opção. Vós também vos quereis ir embora? Como esta pergunta, Jesus coloca os 12 diante de uma decisão. Sua opção é radical: crer ou não crer, permanecer ou afastar-se de Jesus. Sem dúvida, esta pergunta causa uma tensão profunda nos 12. Apesar disso, os muitos que seguiram a Jesus com generosidade descobriram que valeu a pena. Sim, descobriram um sentido para a sua vida, uma tarefa que lhes trouxe crescimento em humanidade, em ternura com todos os outros filhos de Deus. Em meio a essa tensão, Simão Pedro dá sua resposta generosa: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. A resposta de Pedro é a versão joanina daquilo que conhecemos como Confissão de Cesareia de Filipe. Simão Pedro não confessa Jesus como Messias, nem como Filho do homem ou Filho de Deus vivo, mas como Santo de Deus. Santo de Deus é uma designação singular e antiquíssima que expressa a suprema dignidade das pessoas a quem é atribuído esse título. Esta expressão o evangelista Marcos põe na boca dos possessos. Neste sentido, Jesus é a encarnação e personificação da santidade de Deus. Nós reconhecemos eniocamen de Simão Pedro, que a palavra conhecer ou reconhecer aqui não é um mero conhecimento teórico, mas um conhecer numa linha de experiência pessoal. Nestas palavras, o que nos oferece não é só vida eterna, o que já é mais do que poderíamos sonhar. Elas nos dão também a possibilidade de vida mais plena, já aqui e agora na terra. Jesus é o pão da vida, porque todo o seu ser está pleno de Deus. Recebê-lo significa estar na vida eterna, embora nossos pés pisem ainda sobre a terra. A pergunta séria que Jesus faz aos seus discípulos também é para nós hoje, para cada um, para cada família, para cada profissional, para cada sacerdote religioso e para cada batizado em geral. Não dá para fugir dela. Um dia, todos vamos ter que dar conta da resposta que demos ou que fingimos dar um dia aqui na Terra. Há na vida de cada um de nós, seguidor de Jesus, momentos em que se apresenta uma situação e pergunta semelhante à do Evangelho de hoje. Qual Deus a quem seguimos? Ou qual ídolo ao qual adoramos? Continuamos com Jesus ou o abandonamos? Em que momento abandonamos Jesus? Por que, apesar das dificuldades, dores, doenças, problemas, continuamos a acreditar em Jesus Cristo? Quando nos cansamos de seguir e de viver o bem, a bondade, a caridade, a verdade, o amor, a justiça,
quando estamos fartos de ir à missa, de fazer nossas orações diárias ou nos enfastiar este ou aquele sacerdote, este ou aquele coordenador, esta ou aquela pessoa da comunidade, do trabalho, quando nos pesa a fidelidade conjugal e a família pela tentação do prazer que dura apenas algum momento, do que o próprio valor da família, quando o mal nos rodeia e assedia, quando a dúvida e a incredulidade nos oprimem, quando, numa palavra, os ensinamentos de Jesus tornam-se para nós muito duros, Jesus vem, isso mesmo, Ele vem e nos pergunta: também você quer ir me deixar? Quer me abandonar? Todos nós vamos buscando na vida algo que nos planifique, nos disfarça e nos realize como pessoas. Mas sempre caímos na realidade de que somente há uma pessoa que realmente nos salva. Seu nome é Jesus Cristo. Isso mesmo. Ele, só Ele é a resposta, porque somente Ele é quem tem palavras de vida eterna. E se quisermos optar pela vida em plenitude, sem limites ou caso, teremos de repetir com São Pedro, sem medo, nem complexo, no mundo que oferece os ídolos, prefere os ídolos, a indiferença, o ateísmo ao próprio Deus, do que ao próprio Deus. Que a nossa resposta seja de Pedro: Senhor, a quem iremos? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos em Ti, Senhor, o Filho de Deus. Há pessoas que estranhamente dizem: eu creio em Deus, mas não creio na religião, na igreja. É certo que não basta ir à missa, somente à missa. Se falta a prática, a comunhão plena com Jesus e com os irmãos. Mas um cristão que se diz livre, sem missa, nem reza, nem ora, nem faz a prática das obras de caridade, nem comunhão, não pode ter uma fé viva que salva, porque a vida está em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz neste discurso sobre o pão da vida: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Na comunhão eucarística, diferente do processo alimentar normal, o pão que comemos não o assimilamos, mas ele nos assimila, porque Cristo é mais forte do que a nossa debilidade. De sorte que pode ser verificado o que dizia São Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E se Deus está no nosso lado, quem estará contra nós? Quando comungamos o pão eucarístico, sabemos muito bem que devemos concordar com aquilo que Jesus ensinou e viver a vida que Ele vivia. Esta opção exige a fé, o amor e a conversão e a perseverança. Dizemos que somos seguidores de Cristo. Será que já percebemos bem o que isso quer dizer? Fizemos de fato a escolha do caminho de Jesus? Será que realmente acreditamos do fundo de nosso coração que só Ele tem palavras de vida eterna? A adesão a Jesus pela metade não leva a nada. A vida é coisa muito séria para a gente deixar passar sem se posicionar. A vida sem reflexão, sem questionamentos e interrogações, não vale a pena ser vivida. Para encontrar o sentido da vida, cada um precisa se questionar e deixar-se questionar pelos demais irmãos sobre o nosso modo de viver e de conviver de cada dia. Viver na comunidade é aprender a viver e a conviver na vulnerabilidade, pois a comunidade é o lugar em que são revelados os limites, os medos, o egoísmo de cada um de nós. Na convivência, descobrimos nossa pobreza e nossas fraquezas, ao mesmo tempo nossas riquezas e também nossos dons, nossos bloqueios, nossos ciúmes,
nossas raivas e nossa vontade de destruir a comunidade através dos comentários maldosos, da rivalidade, da divisão e, ao mesmo tempo, nossa bondade também, escondida no fundo de nosso coração, que precisa ser colocada para fora para o bem de todos. A razão de nossa fé é a adorável pessoa de Jesus Cristo. Nós cremos porque Ele falou. Não compete a nós discutir a verdade, mas aceitá-la e amá-la. Que a palavra de Deus hoje nos fortaleça no testemunho de nossa fé. Que o Espírito Santo nos conduza em nossa oração e nos dê força para seguir Jesus, mesmo quando sua palavra é dura, difícil de compreender. Jesus, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Amém.